satisfação, que o canal EBD e conhecereis a verdade vos libertará. Saúdo a todos os irmãos e irmãs, na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estou aqui mais uma vez, o presbítero missionário Márcio Nogueira, dirigente da igreja aqui em Cabrobó, Pernambuco, sob a direção geral do pastor Gelson Joaquim de Santana, na cidade de Cipó, Ribeira do Amparo. E estamos aqui para trazer os estudos da Escola Bíblica Dominical. Você, meu caro irmão, é nosso convidado especial para estar acompanhando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós iremos estudar a revista desse terceiro trimestre do ano 2019 e tem como tema Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Nós iremos estudar nesta pré-aula a lição de número 8, a mordomia do tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero dizer aos irmãos nesta lição que nós devemos aproveitar o nosso tempo com diligência ou com sabedoria, pois os dias que estamos vivendo são tempos trabalhosos e nós devemos estar sempre pela oração, pela palavra de Deus, aproveitando o nosso tempo da melhor maneira, porque nós sabemos que o tempo de Deus nas nossas vidas, nestes últimos tempos, nessa última hora, é para nós cumprirmos o ID do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler o textual da lição que se encontra em Efésios 5, versículo 15 e 16 da palavra de Deus, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, o apóstolo Paulo também escrevendo lá em 2 Timóteo 3, ele diz que nos últimos tempos viriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, e nós não estamos em outro tempo a não ser nesse tempo, né? Os tempos em que a família vem sendo alvo dos ataques de Satanás com a ideologia de gênero, não é? Estamos vivenciando tempos difíceis e trabalhosos em que a família tem sido alvo de Satanás. Mas eu creio que você que tem sua família irá também priorizar, por sua vez, o culto doméstico, que é uma das estratégias de nós protegermos as nossas famílias dos ardis de Satanás nesses últimos dias. Como diz a palavra do Senhor, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, não como pessoas que estão desapercebidas, que estão, por sua vez, aproveitando mais o tempo nas redes sociais, né? Estima-se que o brasileiro ele gasta muito tempo nas redes sociais, cerca de 9 horas por dia, né? Nas redes sociais, e muitas vezes, em vez de estar fazendo a obra missionária, em vez de estar orando, lendo a palavra, ele está muitas vezes ali conversando, muitas vezes pelas redes sociais. Eu creio que essa lição ela vai nos mostrar a aproveitar nosso tempo na obra de Deus. Vamos aqui para a verdade prática da lição que diz: não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Então, o tempo não pode mais ser aproveitado. Uma vez nós não aproveitando o tempo nesse momento presente, infelizmente não poderá mais voltar o tempo. Então é por isso que nós nesta lição, a lição de número 8, a mordomia do tempo, queremos exortar todos os irmãos e irmãs a aproveitar o tempo e saber que Jesus está voltando e que nós não possamos, por sua vez, ficarmos nécios em relação ao que vamos fazer nas nossas vidas. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é verdade, irmãos? Como está escrito lá no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3 da palavra de Deus, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós temos que ter tempo para Deus, por meio do nosso devocional diário, por meio da oração, da palavra. Nós temos que ter tempo para nós mesmos, porque, irmãos, nós precisamos de ter tempo para nós mesmos, para o nosso bem-estar, não é? Fazer, por sua vez, caminhada para preservar o nosso bem-estar mental, nosso bem-estar físico. Nós devemos ter tempo para a nossa família também,
Porque tem muitos pastores, muitos obreiros, que às vezes eles cuidam tanto das famílias, dos irmãos da igreja, que eles esquecem de cuidar da sua, e quando vai ver, o seu casamento já está destruído. Não é isso que nós devemos ensinar aqui nesta lição. Pelo contrário, abaixo de Deus, você tem que priorizar a sua vida, comunhão com Deus, mas depois de você mesmo, você tem que priorizar a sua família, porque aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel, como disse o apóstolo Paulo. Então é por isso que nós temos que saber remir o tempo com sabedoria. Eu quero ler aqui para os irmãos o livro de Eclesiastes, capítulo 3, da palavra de Deus, amém? E nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, aqui Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 7, mostra aqui a importância, irmãos, não é, de nós aproveitar o nosso tempo com sabedoria. Não é? O intuito dessa lição é justamente incentivar a cada um dos nossos amados irmãos e irmãs que estão cadastrados aqui no canal EBD, Conhecereis a Verdade e a Verdade os Libertará, aqueles também que nos acompanham pelo Facebook, que eles, por sua vez, já estão cadastrados conosco, aqueles que não estão também, Deus está querendo que nós possamos aproveitar o nosso tempo com diligência, com sabedoria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Como diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus 6,33, o Senhor Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém, meus amados? Então o tempo tem que ser aproveitado priorizando a obra missionária, o reino de Deus e a sua justiça. Continuando aqui na lição, quero convidar os irmãos, em nome de Jesus Cristo, para nós discorrermos aqui em alguns pontos importantes na lição. Bem, nós vamos ver aqui também, à luz da Bíblia, que o tempo ele pode ser, por sua vez, dividido em tempo ion, tempo shonos. Nós vamos ver aqui na lição, né, que a palavra hebraica ion, certo? Corresponde ao dia natural de 24 horas. É o dia corrido, né? É o dia cotidiano, é as lutas cotidianas que nós temos todos os dias, né? De trabalhar, de fazer as nossas atividades diárias. Esse tempo é o ion, ou seja, cada dia da semana, do mês e do ano. Esse tempo não se recupera mais. Esse tempo é o tempo ion. É o dia a dia no qual Deus nos concede viver. É o momento presente, que estamos agora, neste momento, estudando a pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Então, nunca mais esse momento vai voltar. É o tempo ion. A mordomia do tempo insere-se nesse tempo de ion, o dia natural. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmãos, que nós devemos, primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de vida, porque esse dia é único, não vai voltar mais, né? E devido a isso nós temos que fazer o que nós temos que fazer enquanto estamos com vida. Não é? Se alguém tem que perdoar alguém, tem que perdoar enquanto está com vida, porque depois da morte espera-se o juízo final. Então não podemos, por sua vez, deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Então esse tempo é o tempo ion. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos também o tempo choros, né? É o tempo grego para tempo, que pode ser medido, contado e definido. Na teologia é considerado o tempo do homem, isto é, o tempo cronológico, além de incluir o dia de 24 horas, também refere-se a semanas, meses, anos, décadas
e etc. É o tempo que pode ser medido, dividido, analisado ou estudado. Nesse sentido, o salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmos 90, versículo do 12 ao 14. Então, esse tempo, choros, é o termo grego para tempo que pode ser medido. Certo? Por exemplo, hoje eu tenho 33 anos de idade, então eu posso medir a quantidade de anos, de meses, de dias que eu tenho. Não é? Você pode medir a quantidade de anos que você tem, como diz aqui no Salmo 90, versículo 12 e 14. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então esse é o tempo chornos, né? É o tempo que nós podemos contar, por sua vez, né? Cada dia, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais idoso, né? Para não dizer que nós somos velhos, nós vamos envelhecendo. Não há como correr do envelhecimento. Cada dia nós ficamos mais velhos, né? Então, por isso que nós temos que aproveitar o nosso tempo na obra do Senhor, porque a Bíblia nos diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, da palavra de Deus. Quero trazer os irmãos aqui, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, da palavra de Deus, versículo 1, que diz, 1 e 2, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento, antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Então, o que nós temos que fazer, amados irmãos e irmãs em Cristo, enquanto estamos com vida, com saúde, né? Estamos nessa fase da juventude, né? Quem, por exemplo, eu estou na fase da idade jovem adulta, né? 33 anos, tenho ainda forças, vigor para trabalhar, né? Tanto na vida, né, espiritual, na vida do reino de Deus, né? No reino de Deus, primeiramente, e a sua justiça, e também na vida secular. As demais coisas lhes serão acrescentadas. Como disse o irmão, eu digo aos irmãos, de vez em quando, esporadicamente, que eu não vivo da obra. Eu trabalho com as minhas próprias mãos e trago sustento para a minha família. Minha esposa também me ajuda e nós trabalhamos e fazemos a obra missionária. Pois a obra do Senhor, ela está em construção. Estamos construindo um templo, sede, né, onde tem muitos gastos, né, tem que pagar, né, os pedreiros, serventes, né, comprar materiais para a construção do templo. E estamos iniciando um trabalho também de construção na zona rural. Então, no dado momento, não tenho salário nenhum para fazer a obra do Senhor. Faço a obra com amor e sinceridade. E eu posso te dizer com toda sinceridade e honestidade, por sua vez, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Então, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aproveite seu tempo, né, da melhor maneira, da melhor forma, né, com sabedoria. E eu creio que Deus irá acrescentar muitos anos de vida, né? Louvado seja o nome do Senhor, como diz lá no Salmo 91, né? Dar-lhe abundância de dias, né? E mostrarei a minha salvação. Então, é aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Esteja debaixo do esconderijo do Altíssimo e Deus te dará abundância de dias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a leitura, por sua vez, bíblica em classe da lição, que está em Eclesiastes 3, do versículo 1 a 8, onde já foi lido nesta lição, né, falando acerca de há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Né, irmãos? Nós já vimos essa parte, vamos aqui para a verdade prática da lição, que diz: não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Esta palavra diligentemente é a mesma coisa, né, de aproveitar o nosso tempo com prudência, com sabedoria, sabendo dirigir o nosso tempo. Nós não podemos, por sua vez, né, ter tempo só para a igreja, né? Nós temos que ter tempo para a família também, para os nossos filhos, para que eles possam também desfrutar da educação cristã. Fazendo o quê? Culto doméstico, né? Como eu já falei nesta lição, que é uma maneira de você evangelizar todos os seus filhos e sua família também. Porque não adianta a gente pregar o evangelho para todo mundo e esquecer de fazer o culto doméstico dentro da nossa própria casa.
Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua casa, da sua família, é pior do que o infiel. Não é, irmãos? Como está lá em 2 Timóteo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter sabedoria, administrando o nosso tempo com diligência, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós não termos prejuízos dentro que concerne a principal instituição que Deus criou, que é a família. Então, existem muitos que não priorizam a família e acabam destruindo, né? Como diz lá em 1 Timóteo 5, versículo 8, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, culto doméstico, invista, né? Chame sua família, seus filhos, né? Ali ao redor da mesa e faça culto doméstico. Ore com toda a família, leia a Bíblia para todos os seus filhos, para que eles cresçam nos caminhos do Senhor. A Bíblia nos diz lá em Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6 da palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6, que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, o culto doméstico, ele vai abrir o leque para nós, né, estarmos instruindo nossos filhos no caminho do Senhor. Porque quando eles envelhecer, eles não irão se esquecer do que foi ensinado na casa do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A primeira igreja de um pastor é a sua própria família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para a introdução da lição. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. No plano original, o ser humano foi criado para viver infinitamente, mas após a queda, ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro traz a dimensão temporal da vida terrena. Assim, o ser humano percebe que sua existência é efêmera. Portanto, nesta lição estudaremos os conceitos de tempo, sua mordomia e proveito. Amém? Então, nós devemos saber que a nossa passagem terrena, essa passagem aqui na Terra, ela é efêmera, ou seja, ela é passageira. Hoje estamos aqui e não sabemos o dia do amanhã, certo? O dia do amanhã pertence a Deus. Então, é por isso que nós devemos aproveitar o tempo que Deus nos concede aqui na Terra para fazer aquilo que Deus se agrada, não é, irmãos? Entregar nossas vidas ao Senhor Jesus, primeiramente, né, entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, como nosso único e eterno Salvador, porque sem Jesus nada poderemos fazer. Então, sem Jesus não adianta, a gente pode viver de 100 anos, mas se não aceitar Jesus Cristo, não viver em obediência a Ele, por sua vez a Bíblia diz: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, temos que ter, primeiramente, prioridade pela nossa salvação. E depois disso, nós temos como mordomos de Deus a oportunidade de servir a Deus no reino de Deus, né? Que é um privilégio para todos os discípulos de Jesus Cristo na terra, que é ser servo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ser servo do Senhor, servindo ao Senhor no reino de Deus. Amém? Então, o ponto central da lição, devemos aproveitar o tempo diligentemente. Amém? Devemos usar o tempo que Deus nos dá com sabedoria, né? Conceitos importantes. Primeiro subtópico, a palavra tempo. Tempo significa série ininterrupta e eterna distância, medida arbitrária da duração das coisas. Época determinada, ele é a duração dos fatos. É o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, etc. Nesse sentido, a palavra tempo pode ter significados variados, dependendo do contexto em que é empregado. O tempo também é sinônimo de época, período, prazo, tempo musical, tempo verbal. Então, quando nós falamos de tempo, né, o tempo pode significar várias coisas, né, N coisas, e nós devemos descrever aqui na lição
da Escola Bíblica Dominical, né? Então, o tempo, irmãos, é nada mais, nada menos do que uma série ininterrupta, ou seja, o tempo não para, né? Não para, cada dia, certo? Não para, o tempo é ininterrupto, né? Deus, ele fez um grande milagre. Deus operou na época de Josué, no Antigo Testamento. Deus ouviu a oração de Josué. Deus fez com que o sol, né, o ponteiro do relógio de Acabe parasse, né? E o sol parou, né? Naquele momento ali, Deus parou o tempo, né? Então, para Deus nada é impossível. Josué orou e Deus fez, né, o sol parar ali, por sua vez o tempo parar. Mas isso é se Deus quiser. Se Deus determinar, ele tem poder de parar o tempo, de parar o momento agora que o sol, ele nasce, por sua vez, né, no nascente e se põe no poente. Então o sol, ele vai, por sua vez, né, quando nós observamos o dia raiando, né, o sol vai nascendo lá no nascente, e o sol vai se despontando, vai aparecendo entre as montanhas, os montes, e chega ao meio-dia, quando está o sol mais quente, né? Porque ele está bem visível no céu, né? E ele vai descendo até chegar ao poente, e assim segue o dia. Chega a noite, né? Aparecem as estrelas, que é o luminar menor. Deus criou, né? Lá em Gênesis, se você puder abrir a sua Bíblia, né? Nós podemos perceber que Deus demarca o tempo, né? Deus, ele divide o tempo em dia e noite, né? Nós podemos ver aqui em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 14 da palavra de Deus. Deus tem o poder sobre o tempo. Porque quem criou o tempo foi Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 14, amém? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então, nós sabemos que no calendário, por sua vez, existe o quê? Dia, mês e ano. E nós sabemos que no calendário do nosso tempo, né, existe, por exemplo, a estação do inverno, que vem a chuva, a estação do verão, a estação do outono e primavera. São 4 estações o ano. Então nós podemos perceber, isso vem da geografia do tempo, né? Que cada tempo do nosso ano, cada estação do ano, tem um clima diferente. Já percebeu isso? Então, Deus, ele quem criou essas mudanças do tempo. Deus quem diferencia o dia da noite, quando ele criou, por exemplo, os luminares para dirigir o dia, por exemplo, o sol é o luminar que dirige o dia. É o luminar maior que Deus criou no 4º dia da criação, né? Ele criou o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para governar a noite. Nós sabemos que as estrelas, elas brilham, mas a lua não brilha. A lua reflete a luz do sol. Amém? Quem gosta de estudar geografia sabe disso. Amém? Então Deus criou os luminares maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, que são as estrelas. Amém? E a lua, que é refletida pela luz do sol. Amém, meus amados? Então, nós devemos entender que o tempo é uma série ininterrupta e eterna de instantes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É uma medida arbitrária da duração das coisas. É época determinada. Ela é a duração dos fatos. É o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos e etc. Então, nossa época aqui na Terra, nosso tempo de vida aqui na Terra, é passageiro, não é? Então, o tempo que nós temos, né, que Deus nos concede, de estarmos com vida aqui na terra, com saúde, né, para fazer a obra do reino de Deus, não é? É que nós devemos aproveitar esse tempo, porque quando nós chegarmos na idade avançada, né, quando nós chegarmos na terceira idade, né, nós sermos, por sua vez, idosos, nosso corpo não vai mais ter aquele mesmo vigor quando nós éramos mais jovens, mais novos, ainda na fase adulta, né? Quando chega ali na casa dos 70, a Bíblia diz que é canseiro e enfado, né? Então, o que nós temos que fazer, enquanto vida, é aproveitar o nosso tempo com diligência, né? Priorizando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E também, você que tem um sonho, né, de um dia ser
um médico, né? Estudar para ser um médico, né? Ajudar as pessoas por meio da medicina. Você que tem um sonho de um dia ser um professor, né? Um policial, né? Você que tem um sonho de ser um dia, né? Um profissional da engenharia civil. Então, você que tem um sonho de ser um cantor, né? Um pregador, um pastor, então você tem que se dedicar, você tem que aproveitar o tempo que Deus lhe concede para realizar os seus sonhos, porque a vida da gente aqui na terra é efêmera, e o que nós temos que fazer de bem, né, para agradar a Deus, nós devemos fazer enquanto vive, amém? Porque Deus não é Deus de mortos, viu, irmãos? Deus é um Deus dos vivos. Então, a palavra do Senhor nos diz que Deus não é um Deus dos mortos, Deus é um Deus de vida. Então, temos que aproveitar a nossa vida aqui na terra, no reino de Deus, e também com a família, e também realizar os sonhos que Deus tem na nossa vida enquanto estamos com vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui entender também que o tempo também pode ser sinônimo de época. Por exemplo, né, nós temos na história do Brasil, na história geral, dos conhecimentos gerais, vários acontecimentos, né? Nós temos a época da década de 60, né, que marcou o nosso país, né, com a reforma política. Nós temos a época da década, né, de 70, né, irmãos? Que nós temos aí a criação aí, né, na década de 80, nós temos a criação do SUS, né, Sistema Único de Saúde, que, né, priorizou a saúde para todos, saúde, direito de todos, dever do Estado. Então, cada época marcou a nossa história. Então, quem é professor de história sabe muito bem disso, né? Que teve a época, né, da Idade Média, a época, né, que, por sua vez, houve grandes coisas ali, né, dentro da Reforma Protestante também, que marcou o cenário do protestantismo, né, na terra. Né? Martinho Lutero, pioneiro da Reforma Protestante, marcou ali, foi um pontapé inicial para a fundação das igrejas evangélicas, as igrejas protestantes. Nós somos protestantes e Martinho Lutero ali foi um pioneiro, né, da Reforma Protestante, quando ele protestou ali contra as heresias, por sua vez, daquela época, né, irmãos? Que estavam ali transigindo, estavam ali transgredindo a palavra de Deus. E Martinho Lutero, como profeta do Senhor, ele combateu os falsos ensinos ali, criando a Reforma Protestante. Então, épocas diferentes, tempos modernos, tempos pós-modernos, né? Hoje com a internet, né, com as redes sociais aí, muitas pessoas passam aí 9 horas na rede social, acessando aí a internet, né? Muitas vezes esse tempo poderia ser investido o quê? Visitando os doentes no hospital, evangelizando aqueles que estão na cadeia, pregando o evangelho para aqueles que estão ali, né, nas ruas, nas bocas de fumo, né? Os drogados que estão nesse momento se destruindo nas drogas, no crack. Então nós temos que saber remir o nosso tempo. Não podemos passar muito tempo de frente da televisão, né? Porque a Bíblia diz, né, que nós temos que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Eu creio que os irmãos entenderam o propósito dessa lição, né, de número 8, que diz a mordomia do tempo. Subtópico 2, o tempo na Bíblia e na teologia. Deus criou o tempo, ele o formou com o objetivo de estabelecer ciclos para as suas obras criadas. Gênesis 1,14. Nesse aspecto, o homem também buscaria o seu Criador no tempo. Atos 17, versículo 26 e 27. Assim, sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia sua origem, começo, nem muito menos o conceito de eternidade. A Bíblia emprega significados variados, sentidos reais e metafóricos do tempo. Vejamos alguns exemplos. No princípio, a eternidade. No Gênesis, o livro das origens de todas as coisas, o primeiro capítulo inicia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No hebraico, a expressão no princípio quer dizer Bereshit, princípio de tudo. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse princípio é indefinido, pois é o tempo de Deus ou o seu kairos. João 1, versículo 1 e 2 expressa esse mesmo princípio. Então, esse tempo, no sentido de eternidade, não é, irmãos? Que nós podemos também chamar de kairos, né? Que é o tempo de Deus,
né? Nós temos que entender que o tempo de Deus não é igual ao tempo do homem. Amém? Por exemplo, a Bíblia diz, lá no livro de 1 Pedro, abra sua Bíblia em nome de Jesus, 1 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 3, versículo 8. Nós vamos entender aqui neste versículo que o tempo de Deus, ou Kairos, é diferente do tempo do homem. Amém? Vamos ler aqui. 2 Pedro 3,8 diz: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Então, um dia para nós, irmãos, o que nós não conseguimos fazer, né, em 1000 anos, Deus faz em um dia. Entendeu agora? Quando se fala da vinda de Jesus Cristo, muita gente acha que Jesus está demorando, né? Muita gente já está dormindo, não está nem esperando mais a vinda de Jesus, né? Mas o Senhor Jesus virá numa hora em que ninguém estará percebido, né? A vinda dele será como ladrão. Ele não vai avisar o dia nem a hora da sua vinda. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, o Senhor Jesus disse: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, né? Mas unicamente meu Pai que está no céu. Então, Jesus, né, o tempo de Deus, né, ele está falando aqui, é diferente do tempo do homem. Deus não retarda a sua promessa. Se ele prometeu que ele vai vir arrebatar a sua igreja, os seus santos, os seus salvos, ele vem buscar a sua igreja, irmãos, né? Porque a palavra do Senhor diz que ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa, lá em Números 23, 19. Então Deus vela em cumprir a sua palavra, como está lá em Jeremias 1,12. Então, se está demorando o arrebatamento, né, é porque Deus está tendo paciência. Deus é longânimo, é uma qualidade de Deus. Imagina aí se Deus não fosse paciente, irmãos, conosco. Se Deus não esperasse a mudança de vida na vida de cada um de nós. Imagine se qualquer coisinha que nós fizéssemos de errado, Deus já castigasse logo, né? Deus descesse um juízo sobre nossas vidas. Imagine, nenhum de nós estaríamos vivos, irmãos. Todos nós já seríamos consumidos pelo Senhor. É como está lá em Lamentações 3, né? Que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Então Deus vai esperando com paciência o pecador se arrepender, né? Deixar os seus pecados e se converter ao Senhor. Como diz lá em Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o homem ímpio o seu mau caminho e se converta ao Senhor, que é misericordioso em perdoar, não é? Então Deus é misericordioso, por isso que nós estamos de pé, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então o tempo de Deus, que é na língua, né, grega, quer dizer kairos, é diferente do tempo do homem, certo? Por exemplo, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nesse princípio nós não sabemos qual foi o ano que Deus criou os céus e a terra, né? Foi no princípio, né? A eternidade de Deus, entendeu? Nós não podemos marcar a data. Por exemplo, Jesus vai voltar dia 31 de dezembro de 2019, né? Como alguns falsos profetas, né, já queriam até saber o dia que Jesus ia voltar, né? Só que eles se enganaram as pessoas que acreditaram neles, né? Falsos profetas, porque a Bíblia diz claramente que, porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente meu Pai que está no céu. Então, esse é o tempo kairos, é o tempo de Deus. Quando Jesus voltar, só o Pai, ele saberá o dia. Ninguém pode marcar o dia que Jesus vai voltar. Se você entendeu, então vamos continuar na lição aqui, né, falando do tempo, a mordomia do tempo. Além do tempo kairos, né, que nós já falamos aqui, eu quero dizer aos irmãos, é o tempo de Deus que só pode ser definido por Ele mesmo. O apóstolo Pedro revelou que para Deus o tempo não pode ser avaliado com as mesmas categorias humanas de medição. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8. Jesus também ensinou que não se pode definir o tempo de Deus, kairos, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1, versículo 7.
Tem muita gente, irmão, que quer dar uma de adivinhador, quer adivinhar o dia da vinda de Jesus, né? Não acredite nesses falsos profetas, certo? A Bíblia é clara aqui que o tempo de Deus, que é o tempo Kairos, né? Deus, ele não revela as coisas ocultas, né? As coisas reveladas são para nós, seres humanos, pecadores. Mas as coisas ocultas, as coisas que só Deus, o Pai, ele determina na sua palavra, pertence a ele. Não adianta querer revelar aquilo que Deus não revela a nós. Tem muitas pessoas vivendo aí de ilusão, né? Querendo revelar, passar profetada para a igreja, revelações que não são de Deus, são da carne, né? Porque tem coisas que Deus não revela a nós, seres humanos. Não adianta. Você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Por quê? A palavra do Senhor diz claramente: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Continuando na lição, vamos para o tópico 2. A mordomia do tempo. Remindo o tempo. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. Por isso a palavra de Deus exorta-nos: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5, 15, 16. Segundo o relatório 2018 Global Digital, o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas do dia navegando na internet. É um dos 2 únicos países onde o tempo médio diário gasto nas redes sociais supera as 3 horas e meia, portanto, bem acima da média mundial. Remir o tempo significa não dispensar. Então, a média mundial de ficar nas redes sociais é 3 horas e meia por dia. Se passar disso, já está fora da média, entendeu? Dos outros países. O Brasil, para você ter uma ideia, está em 2º lugar, né? No ranking mundial de países que mais passa tempo nas redes sociais. Né? Quando eu falo redes sociais, estou falando de internet. Né? Estou falando de Facebook, né? Estou falando de Instagram, né? E assim por diante. Então nós temos que ter cuidado, né? Se nós ficarmos mais de 3 horas e meia de frente do computador, da internet, nós estamos, por sua vez, administrando nosso tempo, muitas vezes, de maneira errada. Né? Porque o tempo é ouro, irmão. Já aprendi isso com um pastor, né? Que tempo é ouro. Então, o tempo que você vai perdendo ali em frente da rede social, muitas vezes da televisão, você poderia estar fazendo algo que vai lhe ajudar, mais na frente, né? Trabalhar, né? Para manter a subsistência da sua família, né? Você poderia estar ali fazendo a obra de Deus, que é muito mais importante, né? A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu, por exemplo, pessoalmente falando, eu não tenho o hábito de assistir televisão. É de mim mesmo, porque eu não tenho tempo para isso. Né? Eu tenho um trabalho no canal EBD, Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Tem os trabalhos da igreja para eu estar administrando. Né? Tem o meu trabalho, né? Porque eu sou enfermeiro e eu trabalho com minhas próprias mãos para trazer a subsistência para a minha família. Né? Tem o cuidado da minha família, tem várias coisas. Então, quando eu vou, né, para minha casa, eu não tenho mais, né, tempo de ficar de frente para a televisão, né, por sua vez. E eu recomendo aos irmãos: televisão pode causar o quê? Uma perda de tempo na vida da gente. Porque muitas pessoas ficam de frente da televisão e poderiam ficar aproveitando o tempo que Deus deu para se capacitar. Muitas vezes fazer algo que vai lhe ajudar, né? E ajudar a sua família, entendeu? Então é importante a gente remir o tempo. Eu creio que essa lição, ela vem nos dar sabedoria para administrar o nosso tempo. Amém? Continuando aqui na lição, subtópico 2, contar o tempo. O salmista